Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vamos resolver o item 5, que é da minha autoria. O que primeiro temos que observar é que o triângulo ACG está inscrito numa semicircunferência de diâmetro AG. E, como tal, é retângulo aqui no ponto C. Então, como o triângulo é retângulo, podemos escrever que o cosseno de α é dado pelo quociente entre o comprimento do cateter adjacente, neste caso AC, e o comprimento da hipotenusa, neste caso AG. E daí vem que AC é igual a AG, que tem valor 8, cosseno de α. Reparemos que aqui a razão entre dois comprimentos tem que ser necessariamente positiva. E o α pertencente ao quarto quadrante devolve-nos um cosseno positivo. Agora aqui no item 2, eu vou, por decomposição de figuras, determinar a área sombreada. Vou olhar ali para o triângulo DCA. Se lhe subtrair a área do triângulo OBA, tenho então a área daquele quadrilátero, DOBC. A área remanescente, subtração da área do triângulo DCA pela área do triângulo OBA. Multiplico esse valor por 2 e tenho a área sombreada total, que é o que eu pretendo. Agora, eu para determinar a área do triângulo DCA preciso da sua altura. Portanto, eu vou considerar aqui a projeção ortogonal de C no eixo OX e vou denominar ali por P a abscissa do ponto C. Então, eu tenho que arranjar uma maneira para determinar CP. Eu posso observar que o triângulo PCA é um triângulo semelhante a OBA. São ambos triângulos retângulos e têm um ângulo em comum. Então, eu possivelmente consigo, através de semelhança de triângulos, determinar o comprimento PC. Então, OA é 4. Do exercício anterior, tínhamos visto que AC é 8 cosseno de α. E eu vou precisar de OB. Ora bem, OB, tangente de α, é igual ao comprimento de OB sobre o comprimento de OA. Bem, mas como α pertence ao quarto quadrante, ele vai nos devolver uma tangente com valor negativo. Não pode ser a razão entre dois comprimentos, não pode dar negativo. Não, nós escrevemos aqui o simétrico. Então, daqui vem que OB é igual a OA vezes menos tangente de α. OA é 4, portanto, menos 4 tangente de α. O que é que eu preciso mais? Preciso também do comprimento AB. AB vou relacioná-lo ali com o cateto adjacente, então posso escrever cosseno de α é igual ao comprimento de AO sobre o comprimento de AB. E também vem então que AB é igual a AO, que é 4, sobre cosseno de α. Mais uma vez, aqui não há incompatibilidades. Um ângulo do quarto quadrante devolve-nos um cosseno positivo, portanto não há aqui incoerências. Então, por semelhança de triângulos, o que é que eu posso escrever? AB vai estar para AC, da mesma forma que OB vai estar para PC. Ora, isto, AB é 4 sobre cosseno de α, AC é 8 cosseno de α, OB é menos 4 tangente de α sobre comprimento PC. Então isto é equivalente a dizer que comprimento PC é igual a menos 4 tangente de α vezes 8
cosseno de alfa sobre 4 sobre cosseno de alfa. Simplificando aqui, então, ali, dividir por 1 sobre cosseno, vou multiplicar, então vem menos 8 tangente de alfa, do inverso, passa ali a multiplicar, fica cosseno ao quadrado de alfa. E temos uma expressão para PC. Então a ideia inicial era a área sombreada é igual a 2 vezes a área do triângulo ADC menos a área do triângulo AOB. Então isto será igual a AD vezes PC sobre 2 menos AO vezes OB sobre 2. Então, 2 vezes AD, que é 6, PC, que é menos 8 tangente de alfa cosseno ao quadrado de alfa, tudo sobre 2, já podia cortar ali qualquer um. AO, que é 4, OB, que é menos 4 tangente de alfa sobre 2. Ora bem, então aqui este 2 corta aqui e ficamos com menos 48 tangente de alfa cosseno ao quadrado de alfa menos, ou melhor, mais 16 tangente de alfa. Está quase, nós queremos pôr aqui o menos 16 tangente em evidência. Sobra aqui 3 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Pronto, que era o que queríamos mostrar. A área do setor circular GOE, portanto, vai ser aqui a área dada em termos de amplitude. Se aqui temos alfa, aqui temos o simétrico de alfa, tudo. E isto é um ângulo inscrito, tem um vértice na circunferência, portanto o ângulo ao centro correspondente tem o dobro da sua amplitude, portanto aqui será a amplitude de GOE menos 2α. Bem, como a área de um setor circular é dada pela forma alfa r ao quadrado sobre 2, neste caso a amplitude menos 2α r ao quadrado, portanto 4 ao quadrado sobre 2, vem que a área do setor circular é dada por menos, cortam aqui os dois, portanto 16α. Então o que eu quero ver na máquina é quando é que menos 16α é igual a menos 16 tangente de alfa 3 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Ou seja, quando é que a área sombreada vai ser igual à área do setor circular. Agora a ideia é escrever isto na máquina, tendo cuidado que as amplitudes estão expressas em radianos, e igualar e ver o que é que ele nos devolve. Portanto, fazendo a representação gráfica na máquina de calcular, temos aqui as duas funções. Esta, se eu lhe chamar função f, será esta aqui representada com o gráfico azul. Esta, se eu designar por g, temos aqui a função, a g, representada o gráfico a vermelho.
e temos aqui o pontinho de interseção que terá então de coordenadas menos 0,67, 10,70. O valor de alfa, portanto, será alfa aproximadamente igual a menos 0,67. No próximo vídeo resolveremos então o exercício 6.